Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos na 4ª temporada do Log Talks, o podcast de logística da Corber. Neste episódio, vamos falar da logística como centro estratégico das operações. E vamos receber 2 convidados muito especiais. Cleiton Freire, CIO, CTO e diretor de logística do Grupo Wine, e Elcio Lenz, que tem mais de 30 anos de experiência em logística, presidente Latam da Corber Supply Chain. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Cleiton, vamos começar com você, já que você é o nosso convidado dessa 4ª temporada, nosso primeiro episódio. Nós sabemos que a Wine surgiu em 2008, hoje tem operações B2B, B2C, marcas próprias, 2 centros de distribuição, clube de assinaturas com mais de 400 mil assinantes e não para de crescer. Você poderia falar um pouquinho sobre como funciona o grupo, para quem ainda não conhece, qual a importância da logística dentro dessa operação tão complexa? Bem, como você falou, a Wine nasceu em 2008. A gente teve um big desafio no começo, porque você levar para casa do consumidor uma bebida que não é da cultura do brasileiro. A gente tem uma cultura da cerveja aqui no nosso país, então foi um grande desafio, mas a gente conseguiu democratizar esse consumo, a gente conseguiu levar essa paixão pelo vinho, que é a nossa missão hoje. A gente começou lá em 2008 com a venda spot, né? Então o consumidor entrava lá e tinha que escolher os seus vinhos. Em 2010 a gente percebeu que essa era uma dor do nosso consumidor, de saber o que escolher. Então a gente lançou o clube de vinhos, né, o clube Wine, e a principal dor que a gente resolve é a curadoria. Então a gente viaja o mundo afora em busca do melhor vinho e trazer para o consumidor. Então em 2010 a gente lançou o nosso clube, a gente foi crescendo, depois a gente lançou o B2B. Em 2019, a gente lançou as nossas lojas físicas, o nosso aplicativo. Para quem não baixou o nosso aplicativo ainda, convido a baixar, fazer o download aí do app Wine Vinhos. E depois, em 2021, a gente comprou a Cantu, fizemos uma aquisição de uma empresa B2B, que a gente aí alcançou a liderança tanto no B2C quanto no B2B. E agora, em 2024, lançamos a nossa marca própria, que eu convido todo mundo a experimentar, o nosso vinho metropolitano. Perfeito. E vocês operam com 2 CDs, sendo que o segundo foi inaugurado em 2018. Por mais que essa ampliação ela traga benefícios, e certamente ela foi planejada por ser necessária também, é muito complexa. Quais foram os principais desafios em termos logísticos nessa expansão? Falando do processo logístico interno, né? Então, você unificar 2 CDs para manter o mesmo processo, treinar as pessoas, os sistemas, manter os mesmos sistemas, além de montar toda a infraestrutura de um CD, é um grande desafio. Mas acho que o maior desafio aí foi a unificação da operação, né? Você ter dentro de um mesmo CD um anexo ali, um outro CD, e você ter que expandir essa operação, mudando todo o fluxo de separação, mudando a disposição das mercadorias, mudando todo o fluxo interno do CD. Esse foi o maior desafio para a gente lá internamente. Uhum. E Elcio, você como um experiente especialista em logística, quais seriam as estratégias indicadas para as empresas que, assim como a Wine, atuam na área de alimentação? Bom, na nossa visão, né, esse é um segmento muito importante, né, e muito regulamentado em alguns aspectos e trata com algumas complexidades, né, que talvez nem todos os segmentos têm. Então, a necessidade de rastreabilidade, segurança, né, do consumidor, segurança alimentar do consumidor, fragilidade, no caso particular da Wine, a gente fala de alto valor agregado também, né? Sim. Então, todas essas variáveis, elas trazem um mix de complexidade aí para a gestão da operação logística, que devem ser levadas em conta, na minha ótica, quando se definem as estratégias, né? Eu sempre acredito que uma boa estratégia de gestão de supply chain começa com uma boa gestão
de fluxo de materiais, afinal, ali está o coração da cadeia de suprimentos, né, bombando as mercadorias através da cadeia de suprimentos, e é a partir dessa gestão que a gente gera informações para poder tomar decisão, para poder fazer análises, né? Quando a gente pensa no mundo complexo, eu acho que a gente pensa em decisões mais difíceis. E decisões mais difíceis demandam análise, que por sua vez demandam informações, né? Então eu diria que faz parte, né, deveria fazer sempre parte de uma boa estratégia considerar, além do fluxo físico, como que o fluxo de informações logísticas também vai estar acontecendo. Esse ponto que você falou do fluxo físico é exatamente esse que foi o desafio para a gente unificar dois CDs, né? Onde que vai ser o recebimento, qual a melhor entrada, qual a melhor saída, onde que vai ser faturamento, onde que vai ser expedição, onde que vão estar os PAs, né? Os postos avançados ali do transportador. Então, quando a gente adquiriu esse novo CD, a gente precisou replanejar tudo isso e adequar também os sistemas para que tudo fluísse de forma mais produtiva, né? Obviamente que é o que a gente sempre busca. Eu imagino, e quando o pessoal olha de fora, né, um CD é 4 paredes, uma porta ou algumas portas, né? Mas quando você põe a lupa é diferente, né? Tem toda uma lógica, né? Tem toda uma lógica de você ter o melhor fluxo para ter a melhor produtividade. E isso acaba falando com o consumidor, né? Porque quanto mais rápido o pedido está fora de casa, mais rápido vai estar na mesa do consumidor. E a gente já viu por A mais B que quanto mais rápido a gente entrega, maior é a recompra, né? Mais rápida é a recompra. Então, isso para a gente é super importante. Excelente. E já que vocês estão falando de toda essa complexidade, no caso da Wine, vocês estão lidando com vinho, é um produto de alto valor, como o Elcio mencionou, mas a gente também tem diferença de país, de safra, de uva. Como é organizar toda essa logística? Porque você precisa entregar o produto certo, na hora certa, tem o clube de assinaturas. Como é que funciona? Qual que é a importância da tecnologia para organizar toda essa logística? Sem dúvida, a implementação do WMS, que é o Sistema de Gestão do Armazém, que a gente começou em 2013, foi para a gente um divisor de águas, né? Porque quando você tem a separação manual com papel ali, você fica sujeito a pegar uma safra errada, ou um país errado, ou até o próprio rótulo diferente ali, um nome parecido, muda. Às vezes você tem o mesmo rótulo, mas muda somente o nome da uva, manda uma uva diferente. Então, a gente tinha muitos erros dessa natureza e com o WMS ele controla tudo isso, né? Quando você tem ali o RF, né, o coletor radiofrequência, você tem a curiosidade 100% ali, que você não vai ter um erro, né? E além da separação com a radiofrequência, no final do processo você tem uma auditoria para saber que o que foi separado foi realmente embalado ali no packing, né? E ao final de tudo você ainda tem uma conferência se aquele pedido que está identificado para aquele cliente é realmente aquela nota fiscal. Então, isso facilita bastante, né? A tecnologia ajuda muito nesse ponto de controle para evitar tanto de você separar errado, mas por outro lado também agiliza na hora de separar, que é o que eu estava falando anteriormente da produtividade. Por quê? Quando você tem o fluxo manual, você não sabe onde que está armazenado determinado vinho, você tem que ir, de repente você não faz o melhor fluxo logístico, pega um que está lá no final do CD para depois pegar um que está no começo, depois volta no final novamente. Então, quando você tem um sistema, ele controla todo o seu fluxo de separação, auditoria e controle, né? Então, tudo isso contribui para uma melhor produtividade e a satisfação do cliente de receber o produto certo na casa dele. Perfeito. Elcio, eu tenho os dados de uma pesquisa aqui, eu queria a sua opinião. De acordo com dados do anuário CX Trends 2024, 70% dos clientes preferem comprar de empresas que oferecem um atendimento personalizado. E 59% dos consumidores acreditam que sistemas de autoatendimento e chatbots podem melhorar a eficiência do atendimento. Qual seria o papel do supply chain nesse cenário para que as empresas consigam atender cada vez mais esse consumidor que é sempre muito exigente?
É um grande desafio, sem dúvida nenhuma, eu acho, das empresas, né, atualmente, conseguir atender essa expectativa que não para de crescer, né? E algumas empresas são extremamente pioneiras, né? Eu acho que a Wine teve o seu pioneirismo aqui no Brasil quando introduziu uma cultura, introduziu um conceito de clube, né? E o consumidor, ele se acostuma rápido com aquilo que é bom e depois quer mais, né? Nós somos assim, né? Nós, quando compramos alguma coisa, exigimos e demandamos e escolhemos, né? Eu penso que um primeiro passo, assim, é ter flexibilidade na operação, porque quando nós falamos de personalização, né, nós estamos literalmente, sob o ponto de vista dos impactos logísticos, falando de fazer coisas diferentes para cada consumidor, ou um pouquinho diferentes, né? É claro que nós vendemos grandes volumes, né? Nós não conseguimos, talvez, ir no detalhe de pôr um laço em cada garrafa, né? Mas nós sim podemos personalizar um pouco, tendo flexibilidade na operação. Para ter flexibilidade sem perder o controle, precisamos ter tecnologia, uma tecnologia flexível lá na operação, né? E quando nós falamos lá do autoatendimento, de chatbots e tudo isso, o papel do supply chain, na minha visão, é prover informações. Porque de nada, né? De nada adianta eu ter lá a interface e não dar a resposta certa, na minha visão, né, Cleiton? Sim, sem dúvida. Falando desse ponto do atendimento, primeiramente, o maior fluxo assim, de atendimento que a gente tem, um dos maiores, né? Não o maior, mas um dos maiores fluxos de atendimento que a gente tem lá é a posição de entrega. Então, quando você tem um atendimento de chatbot, né? Que você... como que está meu pedido X? Como é que está meu pedido Y? E o próprio sistema logístico já te dá essa informação ali. O seu pedido vai ser entregue tal dia, o seu pedido foi entregue tal dia. Você diminui a taxa de contato no seu atendimento e você consegue uma resposta muito mais rápida para o seu cliente também. Então, ele tira aquela ansiedade de ter que falar com alguém. Então, isso é bem importante. E sobre esse ponto de personalização, a gente tem um clube pensado para isso. A gente tem um clube que chama Wine Box do Seu Jeito. Esse clube, você faz um quiz antes de chegar no vinho final, né, obviamente, e a partir do seu paladar, desse quiz do seu paladar, ele vai te dar, no final, uma sugestão do que é o seu clube, né? Vai ser um clube mais intenso, vai ser um clube de brancos, vai ser um clube mais menos intenso, uma mescla entre tintos e brancos. Então, você constrói ali o seu clube e o que a gente está chamando de Wine Box do Seu Jeito. Então, isso é uma personalização para a gente. Como você falou, para a operação, quanto mais granular mais difícil fica você fazer uma linha. Mas para esse caso, a gente, como você falou, a gente tem grandes volumes, a gente fez uma linha específica para esse clube. E aí lá a gente consegue personalizar de acordo com todos os arquétipos, né, que são gerados com as respostas ali dos clientes. Isso é bem interessante também. Muito legal. Bom, Cleiton e Elcio, estamos chegando ao final desse primeiro episódio. Eu queria que vocês deixassem qual que é a mensagem aqui para quem ainda não entendeu que a logística ela realmente é o centro estratégico de uma operação que precisa atender tanto empresas quanto consumidores. Qual é o recado que vocês deixam para a nossa audiência aqui? Vamos começar com você, Elcio. Vamos lá. A primeira parte seria recomendar a todos que façam o quiz. Eu não conhecia, eu não fiz, embora seja cliente da Wine, desde antes da Wine ser nosso cliente, mas eu não fiz esse quiz ainda. Eu vou fazer e recomendo a todos aí que o façam também, né? Mas falando da pergunta em particular, a minha ótica é que nós temos, e isso já vem acontecendo cada vez mais, né? Certamente no caso da Wine já é uma realidade, que é a logística fazer parte, a gestão da cadeia de suprimentos fazer parte da estratégia da empresa. Nós víamos no passado, né, os gestores de supply chain, os gestores de logística lá no terceiro, quarto nível hierárquico da empresa, né? Um centro de custo do almoxarifado, né? É isso. E agora nós vemos efetivamente a gestão, né, as pessoas, os gestores e a gestão da cadeia de suprimentos fazendo parte da estratégia de futuro, né, definindo os próximos passos da empresa. Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida, eu concordo muito com essa linha de raciocínio. Acho que
a logística hoje, você pensar como você entrega muito mais rápido, a eficiência de produtividade dentro de casa também, então isso faz toda a diferença aí na satisfação do cliente. Tanto que lá na Wine a gente tem um acompanhamento entre o atendimento, que é a voz do cliente, e a logística, para a gente medir como é que está essa temperatura e calibrar ali os ponteiros para que tudo fique o mais eficiente possível. Então, acho que logística, sim, está participando efetivamente da estratégia da empresa, tanto quando você vai abrir um novo CD, a eficiência de frete, eficiência portuária, enfim, toda a cadeia logística aí, desde o produtor até a casa do cliente, é super importante. Perfeito. Então, eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, Cleiton Freire, CIO e CTO do Grupo Wine, Elcio Lenz, diretor-presidente Latam da Corber Supply Chain. Agradeço a vocês, a nossa audiência. Estamos encerrando aqui o primeiro episódio da 4ª temporada de Log Talks, o podcast de logística da Corber. Se você não ouviu ainda as temporadas anteriores, sugiro que vocês acompanhem e que estejam ligados até o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado.